Olá pessoal da reparação, estamos aqui hoje para passar para vocês um processo de teste de um componente na bancada, mas usando o multiprobe, ou seja, pegando o resultado corrente e resistência. No caso aqui, um eletroventilador que a gente fez o teste e ele realmente queimava o fusível do veículo e o defeito era o eletroventilador realmente. Bom, usando o eletroventilador aqui na bancada, os dois terminais de acionamento do motor elétrico tá aqui. Nós vamos começar a fazer a seleção para acionar o componente. Venho aqui, seleciono se eu quero tensão, ou seja, aplicação da tensão e corrente momentânea. LED, que eu aciono e aciono o componente. Para mim parar o acionamento do componente, eu aperto novamente. Pulsado e o momentâneo. Eu vou deixar na função momentânea aqui, que eu vou fazer isso manualmente ali. Vou fazer acionamento através do botão, mas contínuo. Fiz a seleção, vou lá em ampere. Tá. Quanto consome de corrente esse motor? Pessoal, como ele está com defeito, ele pode consumir até acima do máximo do equipamento. Esse equipamento, ele vai, eu selecionando aqui, ó, ele vai, a corrente começando aqui com 2 amperes, 3, 5, 7,5, 10, 15, 20, 25 e 30. 30 amperes é o máximo que ele vai colocar no componente. Se acaso o componente passar do valor, vai acontecer alguma coisa? Não, ele vai começar a acionar e vai parar. Então vamos fazer esse teste como exemplo. Coloquei aqui 2 amperes. O cabo que está sobressalente aqui é o negativo, já liguei usando o jacaré, já liguei no board negativo, no board do motor. Eu vou usar agora o acionamento superior. Coloquei lá, ele já me mostra que é um negativo aqui. Para acionar o motor elétrico precisa de um positivo. Acionei o componente, ele deu de partir o motor, mas parou. Ou seja, vamos resetar aqui os dados mínimo e máximo. Vamos novamente. Comecei a acionar e parou. Por quê? Porque a corrente do componente é maior que 2 amperes. Venho aqui, seleciono 3 amperes, vamos novamente. Não conseguiu. 5 amperes, não conseguiu. 7,5, não conseguiu. Eu percebo que ele aumenta a intensidade do movimento do motor. 10 amperes, começou a acionar e parou. Por quê? O que aconteceu aqui? Eu selecionei 10 amperes, o pico de corrente para elevar o motor, ou seja, para partir o motor, foi 25. Ele começou a acionar e quando ele percebeu que a corrente ia ser maior, ele já desarmou o componente. 15 amperes, acionou e parou, ainda passa do valor. 20 amperes, acionou e parou. 25. Agora ele acionou o componente e ele está me mostrando aqui o valor de resistência e o valor de corrente, o valor mínimo e o valor máximo. Ele está trabalhando no momento consumindo 23 amperes, 0,4 de resistência e o pico máximo foi 33,8 amperes. Esse motor aqui, ele, de acordo com que você deixa ele rodando aí, ele começa a ficar pesado e a corrente vai subindo aqui, ó, até desarmar aí, ó. Desarmou novamente. Então, ó, ele começa e para. De acordo que vai aquecendo o motor, ele começa cada vez mais a aumentar o consumo de corrente. Vou subir para 30 aqui, ó. Ó, nesse momento, ele não consegue mais, ó, continuar o teste. Ele começa a partir e parar no 30. Por quê? O pico máximo aqui foi para 39, quase 40 amperes. Então, nesse momento aqui, ó, é aonde queima o fusível do veículo. Queima o fusível da caixa de fusível. O defeito poderia ser o chicote elétrico, poderia ser o eletroventilador, não poderia? Então a gente já fez o teste do chicote elétrico, a integridade do chicote estava ok, o defeito é o eletroventilador. Nessa condição eu consigo testar o funcionamento real do componente, pegando os valores aqui, resistência e corrente, mínimo e máximo, passou do valor aqui. Esses motores de eletroventilador, ele dá um pico em torno aí de 20 amperes mais ou menos e mantém na casa dos 16, 15, 16 amperes aí. Ele não é
Não chega a esse valor aqui que deu um pico de 40 amperes e ele tentando manter em funcionamento em torno de 27 a 30 amperes de funcionamento. Realmente o fusível não vai suportar isso. Então tá aí o teste usando o multiprobe, o componente em bancada. Olá pessoal da reparação, estamos aqui hoje para passar para vocês um teste de um componente. A gente já viu que ele está travado, né? E vamos ver agora, através do teste, se ele está travado é o motor de eletroventilador interno de um veículo. Vamos ver se ele está travado pela parte elétrica ou pela parte mecânica, que seria rolamentos ou escovas internas do motor. Então, usando o multiprobe, a gente selecionando a função aqui que é ampere, nós colocamos aqui no teste de atuadores amperes e eu vou selecionar aqui 7,5 ampere. Então nós vamos agora, vou resetar o equipamento, zerei ele, ponta negativa do equipamento num borne do motor e a agulha agora eu vou tocar na outra ponta do terminal. Como ele já enxergou o negativo, eu vou acionar o positivo. Acionei o positivo. Ele não marcou nada, ele não conseguiu marcar nada, ele dá um princípio de teste ali. Por quê? Porque a corrente está sendo maior do que o equipamento, ou seja, o componente. Então nós vamos subir mais a escala aqui, ó. Vamos colocar aqui 15 amperes. Vamos ver o que acontece aqui. Aqui ele já me mostrou, deu o início do teste e parou, porque o motor está travado, a corrente foi maior. Então, na verdade, pessoal, a parte elétrica do componente não está comprometida. O problema aqui é a parte mecânica. Vamos subir mais um ponto aqui, ó. Vamos colocar 25 amperes aqui, ó. Coloquei 25 amperes, vou fazer o mesmo teste. E aqui eu enxerguei 0,3, que é a resistência do motor, e 29 amperes aqui, que é o que começou a tentar partir e parou. Então vou subir mais uma escala aqui, 30. Pronto, vou começar o teste aqui agora. Olha lá, ó. Aqui ele me mostrou 0,3, 28 amperes. Então, na verdade, o componente aqui, com o multiprobe eu testei a parte elétrica, se o induzido do motor está comprometido, se as escovas estão comprometidas, ou seja, se a parte elétrica está com defeito. Na verdade, o defeito aqui é que o motor elétrico está travado. Então ele nos auxilia a fazer um prévio diagnóstico. Se eu quisesse fazer uma forma mais dedicada, eu poderia desmontar esse motor aqui, fazer uma limpeza e fazer novamente o teste. Pode ser só sujeira interna no motor, onde eu faço uma limpeza e consigo reaproveitar a peça para uso. Então tá aí o teste usando o multiprobe. Se acaso você pegar um componente desse e você começar a jogar corrente máxima e você começar a forçar o equipamento ao teste, ele vai aquecer o equipamento além do normal. Só que vai queimar o equipamento? Não, ele vai aparecer uma tela em laranja, ou seja, mostrando que o equipamento teve um excesso de temperatura, para aguardar até o próximo, ou seja, até o equipamento voltar à temperatura normal. Então ele tem uma proteção contra excesso de temperatura do motor, ou seja, do equipamento no teste do motor elétrico. Então tá aí o teste. Se gostou, deixe um like na nossa página e não deixe de visitar a nossa página no Facebook, chamado Sum Brasil. Lá vai ter todos os vídeos, especificações técnicas, dicas. Então vai estar lá e para vocês poderem acompanhar. Então muito obrigado e até a próxima.